Boa tarde, pessoal. Hoje estou aqui com meu amigo e colega agronauta, Leonardo Canelas, e eu acho que uma das pessoas assim primeiras que eu pensei e imaginei quando pensava sobre o livro e sobre essa série que a gente está conversando agora, para falar de agricultura regenerativa, de pecuária, foi o Léo. E agora o Léo vai se apresentar aqui e falar um pouquinho também da trajetória dele, mas a gente já fez, inclusive, uma live que está salva aqui, depois como vocês podem ter como um outro recurso, que a gente falou sobre a pecuária regenerativa aqui no Bioma Pampa, do Rio Grande do Sul, pega um pouquinho aqui do Uruguai também, Paraguai. Então a gente vai, na verdade, dar continuidade, eu acho, aqui um pouco falar sobre a pecuária, mas um pouquinho mais, talvez, um pouco mais aprofundado hoje, aproveitando um dos infográficos do Sacred Cow e também todo o conhecimento que o Léo vai trazer para a gente, e vai ser, com certeza, uma baita aula. Então, Léo, obrigada por estar de novo aqui comigo e a gente bater esse papo sobre pecuária, sobre regenerativa. Beleza, Lívia, obrigado pelo convite. É um assunto amplo, a gente resolveu deixar ele livre, né? Então, vamos fazer um bate-papo aí e tentar também deixar esse tema leve, né? Tem bastante coisa para discutir. Bom, eu sou, para quem não me conhece, eu sou veterinário, eu sou produtor rural também, da quarta geração da família aí na pecuária. Tem uma empresa de assessoria que a gente trabalha Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Uruguai. E a minha vida é dedicada predominantemente ao assunto da nossa conversa, a manejar pasto. Então, acima de tudo, eu sou apaixonado por isso. Eu acho que a gente vive numa sociedade, num mundo que se afastou muito desse tipo de entendimento, né? Do entendimento de que a vida é complexa, a natureza é complexa, e que a gente precisa entender cada vez mais, reconhecer que a gente entende muito pouco, né? A história do só sei que nada sei, e saber que boa parte das soluções para a gente continuar vivendo, tendo uma vida boa, ela parte desse entendimento. Então, isso passa pela pecuária, que é uma atividade das mais antigas, hoje uma atividade econômica muito consolidada no mundo todo, mas também uma atividade que ela pode construir muita coisa e destruir muita coisa. Então, é um paradoxo que existe na pecuária, que ela pode ser regenerativa, ela pode ser simplesmente conservadora, conservacionista do ambiente, ou ela pode ser degenerativa, destruidora, levando a um processo de esgotamento. Então, a mesma atividade pode levar a caminhos totalmente diferentes, e eu extrapolaria esse raciocínio também para a agricultura, para produção, seja do que for, produção de grãos, de frutas, enfim. Então a gente conforme tudo na vida, conforme a gente faz, pode gerar um impacto positivo ou nem tão positivo. E na pecuária Perfeito. não é diferente. E o nosso trabalho é tentar fazer os produtores entenderem isso, a gente mesmo aprender e evoluir, né? E difundir essa palavra que transforma vidas. É uma atividade que se mistura muito com a vida das pessoas, não é um trabalho corriqueiro, como um trabalho, não desmerecendo os trabalhos urbanos, mas não é um trabalho como a maioria dos trabalhos que é simplesmente uma forma de ganhar a vida. É mais do que isso,
existem memórias ancestrais que envolvem essa atividade, e isso vai passando de geração para geração, e em alguns pontos a gente melhorou muito, e em outros a gente piorou. Então, a gente hoje, com um vasto conhecimento aí, a gente tenta usar o que é comprovadamente mais benéfico para o sistema como um todo. Ah, perfeito. Que bela introdução, Léo. Tô bem preparado. Ah, que legal. Né? No meio dessa explanação toda aí. Não, foi ótimo. E tu sabe uma coisa que agora eu lembrei, né? Eu estava mesmo conversando, hoje mesmo eu conversei com a Aline, da Agropecuária Kerl, e a gente marcou Legal. também uma conversa, e a primeira vez que eu vi, que eu conheci, na verdade, ela, e conheci, né, tu, através do, aqui no Instagram, foi numa live que vocês estavam fazendo, Na e eu lembro que pandemia. ela, Acho que na era na pandemia. pandemia, uhum, isso aí, e eu fiquei ouvindo ela falando em ultradenso, isso e aquilo, e na época eu também, assim, já estava pesquisando e entendendo um pouquinho dessa parte do Sacred Cow, mas, assim, da regenerativa, mas aquilo foi muito legal, assim, o quanto vocês estavam super alinhados, assim, falando no Brasil, aquilo eu não imaginava, assim, não conhecia muito como que era no Sim. Brasil, foi bem legal, assim, essa primeira, digamos, o contato que eu tive com as pessoas Claro. aqui no Brasil foram vocês dois. E tu lembra quando é que foi quando tu ouviu falar do livro, assim, a primeira vez? Não. Eu não me lembro bem quando foi, mas inclusive eu falei contigo, tu me indicou onde que comprava, né? Comprei a versão em inglês. Tu tem essa versão E aqui, né, em inglês. isso, essa Ah, aí. tá. E eu fiquei bem impactado assim de como várias coisas que a gente entendia e concordava, elas estavam muito bem colocadas ali, com uma linguagem acessível. E aí foi um mundo que foi se abrindo e a gente viu como já tinha muita gente falando nisso no mundo e falando de coisas que não são novas. Então isso que deixa a gente também mais tranquilo. Isso não é um devaneio, né? Não é nada mirabolante, super inovador. O que é inovador é o entendimento de que isso funciona ou de que isso é o melhor a ser feito. Mas nós estamos falando aí de muita coisa de 30, 40, conhecimento de 30, 40 anos, coisas Sim. até mesmo de muito mais tempo atrás, que estão sendo resgatadas e estão sendo mais bem compreendidas. Eu vou não sei se vai ser muito fora do contexto o exemplo que eu vou usar, mas eu assisti uma palestra do Henrique Fagundes da Costa, que é um cara, meu colega veterinário, mas é um cara pesquisador da história gaúcha, da história do gaúcho, da história do Rio Grande do Sul. E ele chamou atenção para uma coisa que hoje se fala muito na questão de queimadas, se aponta o dedo para uma determinada parcela da sociedade, para um determinado tipo de pensamento ideológico, se aponta o dedo contrário também, então naquela dicotomia que a gente está acostumado. E ele deu um exemplo da coivara, eu não sabia, eu já tinha ouvido falar em coivara, é que os índios pegavam uma parte da mata quando eles queriam cultivar e eles queimavam aquela parcela de mata, aquilo virava cinza e aquela cinza era usada como um fertilizante natural para cultivar, agora não vou saber exatamente, raízes, tubérculos, dos quais eles se alimentavam. Então, é claro que se tu fizer isso numa grande escala, tu vai gerar um impacto negativo, mas de repente isso hoje numa pequena escala poderia solucionar a vida de muita gente, a ficar independente de insumos externos. Então, tu começa a viajar em várias coisas que daqui a pouco, por muito tempo, estão sendo vilipendiadas e que, na verdade,
são conhecimentos ancestrais e que podem servir, né? E essa Sim. parte de manejo de pasto, de uso menos intenso de alguns insumos, isso tudo entra nesse rol de coisas muito antigas e que estão Uhum. voltando com outro entendimento e que estão sendo aos poucos reincorporadas, alguns processos estão sendo reincorporados dentro dos sistemas de produção modernos, e isso está fazendo com que alguns níveis de produção eles melhorem com menos dependência de insumo, que eu acho que esse é um dos grandes pontos centrais dessa agricultura regenerativa, pecuária regenerativa. É um menor uso de insumos, mantendo e até mesmo incrementando o nível produtivo. Então, esses conhecimentos que estão voltando, eu tenho convicção que eles vão gerar mais estabilidade para os sistemas de produção e eles vão puxar, talvez, uma geração nova de volta para dentro do negócio, né? Uma geração que está afastada do campo Sim. e que de repente começa a novamente ser atraída porque existe um pensamento novo aí no ar. Claro que isso é lento, a gente isso não, essa transformação ela vai ocorrendo, não sei quanto tempo. A gente tem certeza que está fazendo parte dessa transformação. Agora, quanto tempo vai levar para a gente converter para a média, vamos dizer assim, ter pelo menos esse pensamento, porque hoje ainda o pensamento, aí, a meu ver, né, o pensamento que predomina ele é um pensamento mais imediatista, ele é uma agricultura mais, principalmente a agricultura, que aí falando em Rio Grande do Sul concorre com o espaço da pecuária, Uhum. ele ainda é um pensamento imediatista, ele é um pensamento mais focado numa produção mais rápida, em maior volume, que gera um maior faturamento. Então, é uma discussão que a gente tem Sim. e é uma discussão muito boa, mas que eu acredito que ela deveria estar em mais rodas de conversa, que é essa discussão de o produtor ele tem que ter lucro ou ele tem que ter faturamento. Não é? Ele vai escolher, na verdade, a gente é a favor da liberdade total da pessoa escolher, mas são caminhos diferentes, né? O caminho da pecuária, de uma pecuária, seja ela mais conservacionista ou regenerativa, depende. Aí também é uma briga, não é briga, mas é uma questão mais conceitual, né? Ele é e o caminho de uma agricultura mais, vamos chamar de industrial, Extrative, é outro. não necessariamente extrativista, Mais mas industrial. para ela não ser extrativista, ela acaba virando muito industrial. Então, ela fica Entendi. muito insumo dependente, Sim. porque a tecnologia avançou muito, os materiais genéticos são extremamente produtivos, mas para eles produzirem, eles precisam tirar, qualquer planta vai precisar tirar nutriente do solo. De algum. Se eu produzo demais, eu exporto demais. Então, produzir lá X toneladas de grão, vou exportar X toneladas de nitrogênio, fósforo, potássio. Diferente de uma pecuária bem manejada, que vai extrair muito pouco ou quase nada e vai agregar outros benefícios de ciclagem, de toda a complexidade do solo,
que uma, vamos chamar de agricultura mais industrial, não agrega. E Não consegue. isso é um consenso. Se tu conversar com qualquer bom agrônomo, por mais que ele viva por exemplo, que ele viva da indústria de defensivo, ou que ele viva Uhum. da indústria do adubo químico, ele vai compreender essas relações, esse benefício que o componente animal ele traz para o solo, Sim, mas isso não quer dizer que isso vai ser praticado, né? sim, Dependendo do interesse, seja do produtor, seja dos provedores de insumos, vai ser tomado um caminho mais de, de insumo. Se sim. existe um pensamento de preservação de recurso, de conservação de recurso, de melhoria de recurso, vai ser adotado um caminho um pouco diferente. Então, não estamos aqui discutindo o que é certo, o que é errado. A gente Sim, está discutindo os desdobramentos de cada um desses caminhos, né? claro, claro. Retomando então, Léo, eu acho que essa parte que tu falou até das diferenças e tudo aquilo que não se vê, às vezes que a pessoa, o que o produtor tá ali escolhendo talvez dessas formas, acho que tem tudo a ver com esse infográfico que a gente decidiu comentar hoje, que eu vou colocar aqui depois na tela também para todo mundo visualizar. Mas é um infográfico que não está no livro, então é que é um extra mesmo, não é algo que os autores colocaram no livro, mas eles fizeram depois. Eu acho até porque tem tudo a ver com essa questão do tema do livro como um todo, mas que eu acho que eles no final do livro, na hora de falar sobre o tema, as pessoas perguntavam, tá, mas a gente já faz isso, o gado já está no campo mesmo, mas daí para explicar melhor, fica esse infográfico aqui, né, que eu traduzi como não culpe a vaca, mas o método, ou it's not the cow, it's the how. Então, mais ou menos nessa linha, que não é o problema, realmente não é a vaca, mas o método, ou o como vai ser feito esse pastoreio, digamos assim. Então, por mais que os animais aqui do lado esquerdo do gráfico estivessem já no campo, existe todo digamos assim, uma forma de também pensar diferente essa parte de pastejo deles, e tu vai explicar muito melhor que eu, mas só para comentar também uma coisa sobre esse gráfico, que quem olha assim de primeira imagina, ou é um ou é outro, o errado e o certo, porque tem essa coisa, digamos, visual aqui, de estar um do lado um do outro, ter os xizinhos ali, ter os checkzinhos em verde, não é, né? Não fui eu que escolhi dessa forma, só traduzir, mas também só para dizer que existem nuances, não é assim, é preto e branco. Claro. Existe aqui uma variedade e cada linha, digamos, de pesquisa, pessoas envolvidas por trás dessa literatura, discordam de muita coisa, concordam em várias coisas, mas assim, não é aqui, a nossa ideia não é aqui instigar brigas, mas sim trazer o que tem de legal e o que tem de Sim, bom nesses sistemas. Então, só para apaziguar aqui os ânimos, que tem gente que às vezes vem sim, com, sim. né, pedras na mão quando a gente fala É, isso, assim. é. Pois é, essa questão talvez a forma com que foi colocada na imagem ali, para quem conhece, vamos dizer, para quem vive no mundo de sistemas pastoris, os profissionais da área Uhum. principalmente, já se leva para um lado de discussão, e é uma discussão que ela está muito presente no Rio Grande do Sul, principalmente pela notoriedade de algumas linhas de pesquisa Uhum. que tem uma forma de pensar e outros sistemas de pastoreio têm outra forma de pensar. Tem muita coisa que funciona, tá? Então, até vou ler um trecho, eu estava dando uma olhada num livro aqui, depois eu mostro a capa dele, mas tem o autor coloca aqui num capítulo um trecho
que ele chama, o título desse trecho é um exercício de responsabilidade. Tá? Eu vou ler uma frase que ele colocou aqui. Ó. Toda civilização que esgotou seus recursos naturais colapsou. Hoje em dia, a única novidade é que esse fenômeno é planetário. Até onde se olhe, existem solos se desertificando, espécies desaparecendo para sempre e águas intomáveis. Então, acho que a discussão ela tem que ser pensando no que a gente está fazendo com o recurso pasto. Então, se a gente enxergar aquela imagem ali, o que é importante a gente ter ciência? De que é possível, com animais, tanto causar um dano muito sério no ambiente, quanto conservar ele, quanto regenerar ele, melhorar ele. Então, dependendo da forma com que eu manejar os animais, eu vou, por exemplo, esgotar a comida daquele local, se eu simplesmente largar os animais ali e eles se reproduzirem e for aumentando o número de herbívoros numa mesma área onde eles estão cercados, vai chegar uma hora, ou melhor, ou se esses animais forem aumentando de peso, vai chegar uma hora que a velocidade de crescimento do pasto não vai ser suficiente para eu alimentar os animais. Consequentemente, eu vou ter uma quantidade maior de dejetos do que eu deveria ter. Eu vou priorizar algumas espécies de pasto em detrimento das outras, eu vou diminuir biodiversidade. Eu não vou deixar espaço para animais silvestres transitarem na área, porque não vai mais ter alimento. E eu vou contaminar a água que está passando naquele local, por excesso de dejetos, de novo. Né? Então, vamos dizer, o fim da linha disso são animais morrendo de fome e talvez um grande confinamento sem estarem botando comida para os animais. Tá? Então, esse é um cenário e que isso é culpa de uma lotação excessiva, onde os animais pastam o tempo inteiro ali, ponto. Tá? Não vou nem usar o nome do tipo de pastejo. O outro cenário eu posso ter animais nessa área o tempo inteiro, mas quando essa lotação for excessiva, eu tiro animais, e quando começar o pasto a crescer desenfreadamente, eu coloco animais. Isso é uma outra forma de manejar. Eu já acho que essa é uma forma que ela é, no mínimo, conservacionista. Então, eu vou ter um ambiente bem mais equilibrado e eu vou conseguir ter, vamos dizer assim, uma preservação do meu recurso para o futuro. Tá? E aí eu tenho uma outra forma, e aí é uma forma que ela, mundialmente, talvez ela seja mais aceita, mas localmente ela recebe muitas críticas, que é trabalhar com os animais se movendo. Ou seja, se a gente pegar os grandes rebanhos de herbívoros silvestres no mundo, é uma característica deles a migração. Tá? Claro que com a domesticação dos animais mudou um pouco, eu diria mudou muito, tem animais que foram geneticamente selecionados para comer milho no coxo, por exemplo, um ruminante para comer milho no coxo. Mas vamos pensar em herbívoro ruminante, né? Origem mais ancestral. Eles têm uma característica de se mover em manadas, e isso naturalmente dá um descanso para o pasto. Então, o que essa imagem ela demonstra é mais para essa linha de manejo, vamos chamar assim. Eu, particularmente, acho que essa é a forma mais eficiente de se manejar pasto. Não tenho grandes dúvidas com relação a isso.
Não é a mais utilizada, até mesmo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, por uma questão de estrutura. Tem que ter cerca, tem que ter água, não é também uma coisa tão simples assim, né? Sim, Então, a sim. gente acaba mesclando esses tipos de pastejo com uma carga contínua ou com uma carga variável ou rodando ou num rotacionado. Rotativo. Uhum. Então, são formas de enxergar que elas funcionam desde que exista comida para os animais, mas elas funcionam de uma maneira diferente e elas têm peculiaridades diferentes. E aí a gente vai para alguns métodos que eles tentam imitar essas grandes manadas, que são os métodos de alta densidade, onde com o uso de cerca elétrica se adensa os animais, se troca com maior frequência, se reduz a seletividade dos animais, daquele pasto, mas não necessariamente se faz aqueles animais passarem fome. Não necessariamente, se for mal feito, os animais vão passar fome. Se for bem feito, tu comentou da Aline ali, a Aline é um exemplo de que fazem bem feito. Gente que Sim. vive da atividade, gente que é do campo, Uhum. gente que não está só atrás de um computador, né? Também está atrás de um computador, para fazer isso tem que fazer muita conta, mas Uhum. então eu vejo discussões e brigas aí Uhum. quase que nem partido político, né? Mas são ferramentas, são ferramentas. Claro, O que eu claro. posso dizer é que se a gente não cuidar disso, se a gente não cuidar de como a gente está usando o pasto, sim, a gente vai degradar, aí vai emitir carbono, aí vai produzir menos, Uhum. aí vai ser um mau uso da terra, e aí as Uhum. críticas que a gente, que a atividade Eventualmente recebe. recebe, elas vão ser com fundamento. E isso até é uma coisa que a gente, às vezes o setor ele dora a pílula, né? O setor ele não é tão maravilhoso assim. Ele é um setor ainda, eu me arrisco a dizer, ele ainda é um setor degenerador. E no Brasil muito menos, porque a nossa produção é predominantemente feita a pasto, se avançou muito nos Sim. últimos 20, 30 anos, se avançou absurdamente em conhecimento e não só em geração de conhecimento, mas em práticas mesmo, Uhum. mas em boas práticas, vamos dizer assim, passando pelo manejo do pasto. Mas na média a gente ainda produz pouco, né? Falando mesmo em Brasil, e essa Uhum. pouca produção, ela nos levou e tem nos levado a um ritmo de substituição de pasto por produção de grãos. Por quê? Principalmente porque tudo isso que nós estamos falando aqui, do jeito de usar o pasto e tal, é complexo, é Uhum. difícil, Isso. tem que observar, tem que estar junto, né? E, e a produção de grãos ela é muito mais simples, ela é um pacote. Então, no dia zero lá, queima tudo, planta, aduba, cultiva, aplica aplicação 1, 2, 3, 4, colhe. É um pacote. E para o pensamento Uhum. humano, ou para o pensamento humano atual, é maravilhoso, né? Ah, não, eu vou ter o controle de tudo. Como é, por exemplo, um confinamento. Então, se eu quiser ter um controle total, eu boto os animais no confinamento, ajusto uma dieta, é científico, é perfeito, né? Uhum. Agora, no momento em que eu me disponho a lidar com complexidade, eu vou lidar com todas essas questões. Qual é o método de pastoreio que eu vou introduzir aqui, qual é o pasto que eu vou usar, qual é o pasto que eu quero, que eu não quero, eu vou ter animal silvestre na área, não vou ter, qual é a qualidade da água, onde é que os animais vão beber água, eles vão estragar ou não vão a água. Tá Se melhorando, não fizer tá? E aí, cultura e se fizer integração, né,
Como é que vai ser essa Exato. integração com a agricultura? É Exato, muito exato. é. A integração, na verdade, que nem diz um amigo meu, a pecuária, ela vem, ela dá um respiro para a terra, né? Vamos dizer, Uhum. de uma atividade intensiva que é a agricultura, eu ter a pecuária, eu crio novas possibilidades para aquele solo, inclusive e principalmente talvez a parte física e biológica desse solo, né? Sim, Então, sim. então toda essa questão, de novo, o que a gente falou no início, são caminhos. O Uhum. que eu acredito é que se a gente tomar um caminho de muita intensificação agrícola, a gente vai criar, na verdade já criou, né, mas vai criar cada vez mais um ciclo de dependência de insumos externos, que a meu ver é muito perigoso. Então a gente depende de um adubo que vem de um lugar bastante distante, dentro do navio, tem que ser transportado por caminhão, precisa ter uma rodovia para ele chegar, eu aplicar e poder produzir. Não que a pecuária não dependa também de um pouco de fertilizante, de um pouco de insumo, sim, depende, mas muito menos Uhum. do que uma produção de grãos de alta Essa produtividade. re Então, essa resiliência, né, Léo, eu estava lendo, porque eu estou relendo agora o livro, e chega aquela parte final ali que comenta isso, como alimentar o mundo, e essa parte final ela meio que amarra, assim, bastante, e como é impressionante isso, essa questão da resiliência, da segurança alimentar, assim, dos países, ou mesmo de uma comunidade, enfim, é bizarro, é, assim, as pessoas não pensarem nisso. é, Eu não sei se é porque a gente passou pela claro, pandemia, não sei, assim, mas sim, a gente acaba hoje percebendo como a gente é, assim, a gente tem essa vulnerável. independência e a gente é vulnerável, É, muito vulnerável. e onde é que a pecuária entra e desses lugares ela não vai sair? Das áreas marginais, então áreas que Uhum, não aráveis, exato. né? Áreas muito distantes, que, por exemplo, não tem logística para escoar a produção, por exemplo, áreas rochosas, áreas que chovem mal, ou muito pouco, não tem disponibilidade de água para irrigação. Então, eu estava olhando aqui um Muito dado de íngremes, né. 1,2 bilhões de hectares no mundo dessas áreas. E a questão toda é que nessas áreas tem muito trabalho para ser feito, então dá para produzir mais nessas áreas sem um uso tão intenso de insumos. E, de novo, assim, é bom a gente ressaltar porque ninguém aqui é contra insumo, ninguém é contra a agricultura, a produção de grãos. Ele é um modelo que está estabelecido e ninguém aqui está no vale da utopia para achar que a gente vai apertar num botão e vai ser todo mundo independente e Sim, vai comer só. Sempre todo mundo vai comer, ter acesso à carne a carne pasto e não é bem assim. uhum, Mas a gente é um grãozinho de areia que está aí com liberdade para colocar o que a gente pensa. E, e aí essa questão do até me perdi agora no que eu ia falar voltando da então área. da área da área disponível para essa produção. Então, tem Uhum, essa área que a agricultura ainda não entrou e boa parte não vai entrar porque é impossível, né? E tem aquelas áreas, e a gente está atravessando um momento hoje no Rio Grande do Sul que isso está acontecendo já, aquelas áreas exauridas por uma má agricultura. Então, aquela agricultura que, nesse modelo industrial, mas que faltou uma parte do modelo, que é o input de insumo, ela vai uhum, chegar uma hora que ela vai exaurir. Então, tô extraindo ano após ano, plantando todo ano o mesmo tipo de grão, né? uhum, Não tendo lá uma planta de cobertura para preservar o solo, perdendo o solo por lixiviação, né?
vai chegar uma hora que esse solo vai estar estéril, ele não tem vida e ele não tem nutrientes, não tem capacidade química, assim, dos Sim, principais nutrientes para produzir. Quem é que vai voltar para essa área para fazer uma atividade econômica? A pecuária, produzindo menos, requerendo um nível de investimento alto para voltar a ter uma cobertura de solo e para voltar a ter pasto, mas é a única atividade que vai ter condições de voltar a recuperar essa área para talvez essa área voltasse à agricultura de novo. O jogo sim, funciona assim, né? E isso tudo que a gente está falando parte de decisões econômicas. Então, o sim, produtor ele vai decidir em cima da economia dele, seja para entregar a área dele para uma pessoa que vem plantar lavoura, que vai remunerar melhor ele do que a renda que ele tinha fazendo uma pecuária, e é assim que as coisas têm se movido. Né? O que a gente busca enxergar é que muitas vezes é melhor um ganho menor, mais estável por mais tempo, contínuo. Uhum. contínuo, do que um ganho alto em alguns anos e em outros muito baixo ou um prejuízo, e aí a gente entra num ciclo vicioso que muita gente entrou e que depois é difícil de sair. Então, tem muita gente fazendo esse modelo industrial de agricultura bem feito? Tem. Mas, assim, se for para produtores médios e pequenos, já começa a ser bem mais complicado. Então, Sim, existem alternativas, isso passa muito por alinhamento de expectativa. Então, hoje um produtor pequeno, médio, um produtor rural, ele tem que ter ciência de que ele vai ter que ter uma vida simples se ele quiser viver da pecuária, né? Vai ter que ter um custo família baixo, enfim. Ou então vai ter que partir para alguma outra alternativa. A gente trabalha em cima de patrimônios muito grandes, né? O valor da terra é alto, então uhum. é uma discussão econômica muito grande, né? Então a gente Claro, já vai claro, fugindo um pouco, mas é que é importante a gente mencionar isso porque uh, o, o, o fator econômico claro. ele é a fagulha para todo o resto. Exato, Então, o exato. resto é a consequência do fator econômico. Né? Sim, sim. Não, mas tem tudo a ver, Léo, e eu acho que nós comentamos, inclusive, nessa outra conversa, essa live que a gente fez, e a gente falou do livro, aquele Dirt to Soil, que ainda não tem tradução em português, seria bem legal se tivesse, porque eu me lembro que tem uma parte, e no livro, no A Carne Nossa de Cada Dia também fala essa questão mais inicial ali, de como funciona nos Estados Unidos, os subsídios que eles dão para os fazendeiros em relação aos grãos, aquela produção, e é que aquilo, na verdade, é um incentivo perverso, a gente poderia colocar assim, para aqueles grandes confinamentos, tem toda essa relação, ou Sim, mesmo do milho que vai para o xarope de frutose lá, o corn syrup, aquele que eles têm, em todos ultraprocessados, e daí lá na ponta, às vezes eles querem botar impostos ultraprocessados, sabe? Aquelas coisas sim, assim de sim. governo que não tem, É não um tem grande sentido jogo, nenhum. né? É um grande jogo que muita gente acaba sendo marionete desse grande jogo e não se dá conta, né? Isso aí, E, isso aí. e, e é legal que hoje, se a gente tivesse não muito tempo atrás, talvez 20 anos atrás, 10 anos atrás, eu, eu como uma pessoa que dá assessoria, consultoria na área, talvez nem pudesse estar falando esse tipo de coisa, porque eu seria taxado como um viés político do qual eu não faço parte, muito pelo contrário. Mas é engraçado, né? E que Sim, bom que a isso é. gente tem Uhum. liberdade para hoje poder conversar sobre essas coisas. Por quê? Porque o conhecimento e a informação está muito mais disponível. Então a gente está
aquela coisa de ver o que estão fazendo no exterior, então está vendo em países desenvolvidos esse movimento, e opa, aí tu já começa a olhar com outros olhos Uhum. e dizer, ó, isso aí pode ter fundamento. E aí se tu vai a fundo, muito mais Uhum. do que um artigo científico que comprovou A mais B, porque isso para mim está cada vez mais questionável, é a lógica das coisas, né? Tu tá enxergando a lógica Uhum. daquele processo, tu tá enxergando com os teus olhos ele funcionar e ele tem uma combinação de conhecimentos que fazem sentido. Uhum. Não é nenhuma solução mágica, mas são coisas que começam a fazer sentido e que são tão complexas que são difíceis de colocar dentro de um paper, dentro de um... É, Até é. consegue recortar uma partezinha dessa complexidade e colocar dentro ali. Uhum. Mas é que nem as histórias da pandemia, com as vacinas, discussões e tal, gente sendo taxada de negacionista, e hoje se vê que tem muita coisa que foi feita de forma atropelada, cientificamente comprovada, sim, taxativamente comprovada, e Uhum. que hoje se vê que era muito mais complexa. Uhum. E quem Claro, estava um claro. pouco mais atento já enxergava na época, mas talvez não tivesse toda a liberdade para falar. Então, e isso É. acontece direto na agricultura, né, na nossa atividade. Então é uma verdadeira viagem esse assunto Sim. todo aí. Ô, Léo, e o que que tu vê, assim, eu fico curiosa no dia a dia de vocês. Eu sei de algumas e acompanho até algumas fazendas, assim, inclusive a tua, que vocês estão, né, já tem essa preocupação. Mas o que que vocês veem, assim, no dia a dia em relação à produtividade? Talvez uma pessoa que seja muito de fora vê assim, ah, mas será que é uma coisa que vai ser muito mais difícil, muito mais caro implementar, e daí vai ser um produto muito caro e vai ser só de nicho? Ou tu vê, às vezes, produtores, talvez, que mudaram e acabaram vendo que isso seria viável, digamos assim, Sim, economicamente? sim. Assim, se a gente pegar toda essa linha, vamos colocar no mesmo bolo o conservacionismo e a regeneração. Tá? Vamos pegar Isso. propriedades Uhum, conservacionistas e regenerativas. Vamos assumir que elas fazem parte do mesmo viés. Tá? A uhum, conservacionista, ela é aquela, vamos pegar assim, produção em campo nativo bem ajustado. Tá? Ela vai ter um teto produtivo, sem tu colocar muito input, né? E vai ter uma estabilidade e vai conservar o recurso melhor em algumas partes, tem que corrigir algumas outras coisinhas, mas ela vai gerar vamos dizer, é um feijão com arroz, ela vai gerar um resultado estável. Esse uhum, resultado dele nunca vai ser muito grande, assim, nunca um investidor vai vir e querer aquela atividade, para usar essa uhum. figura de linguagem. Tá? Sim. Mas esse cara também nunca vai quebrar. Esse cara não vai quebrar. Esse cara vai se manter na atividade. Talvez ele passe por momentos de dificuldade se a família crescer e a escala dele diminuir. E aí ele Uhum, vai ter que se reinventar e ele vai ter que intensificar de alguma forma, seja em processo, seja em insumos ou seja nos dois. Tá? Então, isso já acontece no Rio Grande do Sul há bastante tempo, continua acontecendo e vai continuar acontecendo. É uma sim. linha de produtores, tem muito produtor no Pampa fazendo isso, produtor conservacionista. Ele não Uhum, substitui as áreas naturais dele, as áreas de pasto dele por nada, o máximo que ele faz é melhorar aquelas áreas. E aí ele sim. começa a regenerar algumas áreas, melhorando. Ah, vou botar Uhum, espécie de inverno, vou corrigir algum aspecto do solo com fertilidade, vou implantar práticas que melhoram ou que conservam o que melhora. uhum, E aí a gente vai para... Bom, esse produtor, ele começa vagarosamente a ter alguma vantagem competitiva, porque ele produz um alimento de melhor qualidade, um alimento que tem todo um apelo, e que a consequência disso é, de repente, ele atingir um nicho
que o produto dele vai valer um pouco mais e vai ter Uhum. algum consumidor disposto a pagar um pouco mais. Que é o Uhum. mesmo consumidor que vai estar disposto a pagar por um. Vamos pegar a carne. Ele vai. Tem um produtor, o mesmo nível de poder aquisitivo de uma pessoa que vai comprar uma carne a pasto e vai pagar mais por ela, comprovadamente a pasto, vai ser o cara que vai comprar uma carne com 100 dias de confinamento extremamente gorda, porque ela é muito macia e... Uhum. Então, o que muda é o entendimento desse consumidor, né? Uhum. Assim como o produtor tem o seu entendimento, o consumidor vai ter o seu. Então, Sim. vai atingir um nicho diferente, tá? Mas não vai ser... É uma coisa que ajuda no negócio, sem dúvida nenhuma, Uhum. que incentiva o produtor a seguir fazendo isso, mas não é uma coisa mirabolante nem a ponto de tornar esse negócio maravilhoso economicamente para dar rios de dinheiro, Uhum. e nem a ponto dessa carne ser proibitiva, ou do Sim. preço desse produto ser proibitivo. Uhum. Então, isso já existe, continua existindo, tem várias entidades, tem linhas de pesquisa que é toda com essa base conservacionista. Bom, e aí o que eu considero regenerativo mesmo são áreas degradadas que por meio da pecuária eu vou reverter e vou torná-las produtivas de novo. E aí, Uhum. sabidamente, são áreas que eram daquela agricultura que eu comentei antes, uma agricultura extrativa que degradou demais o solo, esterilizou, e eu vou voltar com uma pecuária e eu vou recuperar esse solo, e eu vou passar a produzir um produto semelhante àquele da conservacionista que eu falei há pouco. Uhum. É o mesmo produto, é um produto Sim. semelhante. A questão é Sim. que ele não chegou a degradar, ele sempre conservou e ele daqui a pouco está melhorando devagarinho em algumas áreas, e o outro pegou uma coisa extremamente degradada e regenerou. Então, a Uhum. diferença fundamental é lá na base produtiva. O produto Claro. final, ele vai ser, nós estamos falando aqui de pecuária, vamos trazer mais para o meu trabalho, que é pecuária de corte, carne. Então, Sim. é isso. Esse produto ele vai ter uma características semelhantes que eles incentivam lá na base uma produção a pasto, que vai preservar os recursos futuros e toda aquela história que a gente falou no início. Claro. Então, são processos que a consequência é atingir, de repente, um nicho de mercado de quem tem esse entendimento, né? Uhum. De que é importante, que essas práticas mais conservacionistas ou regeneradoras são importantes no fim das contas. E aí a gente tem, eu estava esses dias falando com um colega lá da época do Nespro, lá do doutorado, que é o Clândio, que é um cara que ele é professor, agora não vou me recordar, mas eu acho que é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, não me Eu vou lembro. falar com ele. Eu vou Ah, falar com viu? ele do análise ciclo de Clã de vida. Rubiar. Isso aí, eu ia falar Esse, daí da análise do ciclo de vida de produto, que aí agrega pode uma falar. complexidade muito maior, né? Eu não vou nem me atrever a falar, mas eu só sei que tem. Aí a gente sai de uma, vamos dizer assim, por exemplo, de uma carne a pasto e vamos para uma carne local. Ou seja, além dela ser a pasto, ela Uhum. é com insumos locais, ela é abatida no frigorífico local, ela é comercializada perto, e aí de ponta a ponta, lá do insumo até o consumidor, a montante e a jusante, ela teve um impacto menor. Ela gastou Uhum. menos combustível, ela gastou, enfim, menos insumos, e ela chegou lá no consumidor. Eu diria que teria que chegar até o tratamento de esgoto do consumidor, para fechar o ciclo É, de vida para mesmo, fechar o né? ciclo de vida. É, Aham. é. Então, é Exato. isso aí. Essa parte é muito boa. A gente vai falar, tem um infográfico que mostra a questão do ciclo de vida em relação às emissões, mas
vale para todos os produtos, né. Um livro, Claro, eu posso pegar e fazer análise de ciclo de vida desse claro. livro, desde lá da plantação da árvore, de toda a água que usou, e que itens a gente vai usar. Isso vai ser bem legal, falar com ele sobre isso. É a história, tu falou aí do livro, e eu me lembrei agora é a história do carro elétrico, né? Uhum. Nada contra o carro elétrico, mas ontem eu gosto muito de futebol e estava ouvindo sala de redação ontem. E aí, às vezes, surge de onde tu menos espera especialistas em meio ambiente, né? E os caras falaram da Amazônia, os caras falaram das. E aí falaram do carro elétrico, que era um absurdo, porque não sei qual é o país que eles estavam falando, da Espanha, que a frota de ônibus é elétrica, não sei o quê. E Hum. aí, lá pelas tantas, alguém falou, mas timidamente, assim, mas daí tem que ter energia limpa para abastecer esses carros. Mas o cara simplesmente, ele não foi ouvido, né? Os outros já meio cortaram Uhum, ele, porque a uhum. agenda é falar que o carro elétrico é a energia limpa, mas o cara não Ótimo. tem o mínimo a capacidade de articulação de pensar, não, mas para aí, como é que essa energia é? Aí daqui a pouco o cara tá lá queimando carvão para abastecer o carro elétrico. Então é o tipo de coisa que não Exato. Não vê o não, todo, né. Eu não acho vê que o lá no todo. início que tu falou exatamente isso, assim, que tipo, tem que ver tudo, pensar na energia, pensar em qual que vai ser a o impacto lá no final. Tem um livro, inclusive, eu não sei se eu já te falei, mas é muito bom, que é Apocalipse Never, o nome, e esse autor esteve aqui no Fórum da Liberdade. É excelente, ele fala bastante sobre a questão energética, assim, energia Legal. nuclear e tal. Bem bom. Vou deixar depois até na legenda aqui para indicar para Boa. as pessoas. E eu falando em livro aí também, eu acho que daqui a pouco estamos se encaminhando para o final. Esse aqui é o livro que Aham. está meio. Agora não vai Tá aparecer bem desfocado. porque está desfocado o meu. Eu vou Depois tu me focar ele aqui. manda. Tá, te Tá. mando. E agora eu não vou saber onde é que melhora o foco de novo aqui. Mas tem agora em português também, traduziram Qual que é o recentemente nome? Pecuária Paralela, ficou o nome em Ah, português. ah, Ele é original em espanhol, La Ganaderia Paralela, que bases legal. para uma ruralidade avançada. Isso é uma coisa que também, não sei se foi em algum episódio do nosso podcast lá que a gente falou, alguma coisa assim, que é a questão desse afastamento, né? As pessoas não terem noção de onde vêm as coisas É. e aqui fala muito dessa parte até mesmo um desses autores ele tem uma produção local de frangos que Uhum. ele na Argentina lá tem uma legislação específica que ele pode abater na propriedade, ele tem um abatedouro simples lá e comercializar dentro de uma feira que tem na cidade. Então Aham. ele comercializa direto ao produtor e que na escala dele, para o tamanho da família dele, é muito mais econômico do que ele produzir Claro, para vender para o mercado, vamos dizer assim, claro. para uma indústria que vai depois repassar para o produtor. Mas é aquilo, são coisas culturais e que a gente se afastou tanto disso e até mesmo aprendeu a achar isso até feio, né? Uma Uhum. coisa Não querer rude. ver aquilo, né. Nós já É, falamos, né, sobre isso. Até a questão, não assim, do querer ver. abate, Isso. é E aí muito, tu, muito tu te triste. afasta e aí tu não aceita que aquilo ali é o. Até no livro tem É. um capítulo que fala da morte natural, né? Como a morte Uhum. natural do animal pode ser cruel e que o abate bem feito né, e da Claro, e melhor tu como forma possível, veterinário tem com respeito, claro, com aproveitando todo o animal, então fazendo claro. aquele sacrifício, que é o nome, né? Fazendo aquele Uhum. sacrifício realmente ser compensado, né? Um animal que nos serve. Então, Isso, é uma isso aí. outra visão que a gente precisa difundir também, né? E tem que falar, sabe, eu vou dizer assim, eu tenho a opinião de que quando falam coisas do tipo assim:
é para evitar mostrar carcaça do animal, né? O animal ali. Uhum. É para evitar mostrar um pedaço da onde veio aquela parte. A pessoa não quer saber, a pessoa quer o corte do não sei o quê. É para evitar isso, evitar aquilo, cada vez afastando mais. Me dá uma agonia isso, Mas é parte de uma grande sabe? agenda. Ao mesmo tempo, é Isso. normal a criança botar um óculos assim e ver uma guerra de tiro, entendeu? Uhum, uhum. É, é. Ou o desafio do TikTok que tem que se atirar não sei da onde. uns, Ai, que horror. uns, Meu Deus. é antagônico isso, né? É feio É, tu matar para comer, mas matar um animal para comer, mas é bonito várias outras coisas que então é uma inversão e a gente tem que sim. de alguma forma dentro do nosso pequeno mundo a gente dá esse outro tipo de visão, né? Claro, claro. E Léo, eu acho que para finalizar, assim, a gente podia talvez trazer essa parte. O que que tu acha, assim, que o livro e no geral, assim, tanto esse outro que tu comentou, mas esse livro agora em português, o que que tu acha que ele poderia melhorar, assim, em relação à pecuária para as pessoas, digamos, ou mesmo as pessoas que já estão no setor, ou quem está mais de fora, digamos, mais urbano, assim. O que que tu acha que ele poderia contribuir? Eu acho que contribui em comunicar, né? Em nivelar a linguagem. Eu acho que ele foi escrito de uma forma que qualquer pessoa entende, né? Não precisa ser uma pessoa da área. Uhum. E, e isso deveria, e eu acho que tu está fazendo um belo trabalho nesse sentido de isso cair na mão de pessoas-chave que realmente tenham influência suficiente para replicar ele. E ele ser usado em palestras, dentro de escolas, isso precisa chegar, né? Existe uma barreira política grande nisso, eu tenho certeza. Sim. Ano que vem, meu filho entra na escola, como ele diz, escola de grande, né? Que é a primeira Que série. delícia. E é uma coisa que eu quero fazer é oportunizar, né? E isso ali o Ricardo, o Aigen, o Caju tem feito bastante lá na fronteira, esse trabalho com escolas, é por Esses aí. momentos, né? Uhum. E é essa semente que vai levar muito tempo para crescer, mas que ela precisa ser e sendo colocada da melhor forma possível, né? Uma antidoutrinação, né? É frear aquela lavagem cerebral que foi feita, a ponto de pegar a minha avó tem 94 anos. A minha avó, que cresceu saudável e é saudável com 94 anos, e cresceu, constituiu a fisiologia dela, né? Com banha de porco, com carne de casa, com ovo de casa, com verdura de casa, ela acha que gordura animal, ela tem dúvida. A lavagem cerebral foi a lavagem cerebral foi tão Querida. grande porque ela assiste a Globo News, ela lê a Zero Hora, ela entendeu, ela não nada contra a Globo News e a Zero Hora, quer dizer, um pouco de coisa contra, mas não Agora já muito. caiu, nossa. Já caiu a audiência. Mas assim, ela se informa demais de fontes e deixa de se informar por geração e Uhum. tal, se informa de Sim, algumas fontes que doutrinam nesse sentido, entendeu? sim, Então isso claro. gera dúvida até numa pessoa que foi criada de uma forma natural. Então, como é difícil, né? Como é difícil. É, Nós não estamos falando de um é. jovem, nós estamos falando de uma idosa e que às vezes tem dúvidas porque recebe informação demais e uma informação torta. Então, acho que Uhum. isso a gente precisa trabalhar e vai levar muitos e muitos anos para, não digo reverter, mas para pelo Sim, sim, menos para empatar seguir. esse processo. É, é. É verdade. Agora tu falou nisso, eu lembrei que eu fiz, eu acho que agora foi Dia das Crianças, eu fiz uns stories assim, e eu recebi tanta mensagem, que eram uns stories falando sobre uma grande influenciadora das crianças,
falando uns absurdos, Uhum. assim, daí o pessoal me mandando depois mensagem dizendo: "Lívia, isso acontece aqui, a minha sobrinha tá assim, É, ela vê as pessoas falando, ah, que não pode comer isso, porque aquilo, porque é carne", daí já pegam tudo, né, antes era só carne, agora já botam ovos na história, leite, é assim, ó, é é difícil. é é É, difícil. Imagino, assim, pra quem tem filhos, como deve ser angustiante essa é. A gente tem que ter a consciência tranquila, fazer o dever claro, de claro. casa e o E se resto chegar com o dúvida, mundo ter os e o resto argumentos, o mundo ter se encarrega, né. claro, é verdade. Não, não, muito bom. Então tá, Léo, tu quer deixar acho que se quiser deixar alguma outra mensagem e mais ou menos os teus contatos também, mais Tá, informações para o pessoal acompanhar teu trabalho, fica bem à vontade. tá. Não, eu acho que a mensagem é essa aí, a gente sempre questionar, né. Tem tipo, falava esses dias aí, com alguns colegas a quantidade de conhecimento acumulado é muito grande nessa nossa área, assim, de sistemas pastoris, que no fundo é o que a gente vive, e, e eu acho que a gente tem que sempre questionar, tem que ouvir, ouvir opiniões, ouvir com filtro, acho que é talvez a melhor mensagem, né? Ouvir com filtro porque é uma tendência do ser humano doutrinar o outro. Então a gente sempre tenta impor o nosso pensamento, e isso é uma coisa que é natural e inevitável. Então a gente ter filtro para ouvir e tem muita coisa boa, tem muita coisa que vai servir para mim, que não vai servir para ti. Eu acho que é esse senso que a gente tem que desenvolver. E é isso. Acho que Perfeito. dava para ficar conversando mais tempo aqui, mas temos que trabalhar. É verdade. Não, ótimo. Eu vou deixar aqui então na legenda para o pessoal seguir a Ganado, para ver também Beleza? o trabalho de vocês, o teu perfil. Isso, mais algum? Joia. Isso aí, deixa nos, Eu nos vou deixar comentários ali. também ótimo, eu vou deixar também um link aqui para o pessoal conhecer a Pedra Moura, que eu ia comentar e depois Ah, acabei legal. Boa. esquecendo, que a Pedra Moura, quando tu falou daquela parte da carne local, eu lembrei que é exatamente Isso, isso, assim, produtores locais que a gente tem aqui, né, tu é parceiro deles, eu também sou isso, parceira, isso aí. produtores locais, tem o frigorífico local aqui próximo, Frigorífico entrega em familiar. casa, Isso, familiar, isso aí, muito isso aí. legal. Inclusive eu vou visitar eles aqui. Olha Vou aí, fazer uma legal, visita, acho que vai ser bem legal. legal. Depois eu mostro aqui para Joia. o pessoal também, Boa, para ver um boa. pouquinho como Baita dica. funciona essa produção. Léo, muito Legal. obrigada, tá. Então tá, eu que Valeu, agradeço. Estamos à foi disposição ótimo, sempre. brigadão. Tá bom, até mais. Brigadão. Até.